Oi, gente, bom dia. Olá, bom dia. Delegacia de Homicídios investiga a morte de engenheiro em descida de tirolesa no Morro do Moreno. 2 cabos do Corpo de Bombeiros são sócios da empresa em Vila Velha. Engenheiro mecânico explica como funciona o equipamento de esporte de aventura e o que pode ter provocado o acidente. Casal é acordado na madrugada e horas depois o homem é encontrado morto. Os criminosos que invadiram a casa se passaram por policiais. PM ocupa bairro da Penha em Vitória, uma mega operação que terminou na prisão de criminosos e eles eram conhecidos por ostentar armas em redes sociais. Vamos falar sobre a vacinação contra a Covid em pessoas com comorbidades. Você tem dúvida? Então manda mensagem para o nosso WhatsApp. A gente vai tentar te responder ao vivo. Tem quadro novo no TN1. É um espaço para quem quer empreender, montar um pequeno negócio. A dona Roseli, salgadeira de mão cheia, nasceu na pandemia e prosperou. E você tem vontade de empreender e não sabe por onde começar? Vem com a gente, nós vamos te dar dicas para você ter sucesso no ramo que escolher. A gente volta rapidinho com esse e outros assuntos. O TN1 de hoje já começa conversando com o imunologista Daniel Gomes, que vai tirar a sua dúvida em relação à vacinação com pessoas que têm comorbidades, que estão na prioridade nessa primeira etapa de imunização. Seja bem-vindo, doutor, ao TN1. Obrigada aí pela participação. Vamos começar a nossa conversa, então, já com uma dúvida de uma amiga do TN que mandou aqui pra gente. Ela está dizendo, a Érica, que tem pressão alta, mas não tem o laudo médico, só tem a receita do remédio que ela toma. E aí, será que ela vai conseguir ser vacinada? Excelente dúvida. A hipertensão está inclusa na lista de comorbidades e é uma doença realmente muito associada à susceptibilidade à Covid ou ao agravo, né, aqueles casos mais severos da Covid. Ela precisa de um laudo atualizado. Sem o laudo atualizado, ela não vai conseguir realizar a vacinação. Doutor, tem aqui também, né, um dos primeiros itens da lista de comorbidades, é diabetes. A gente sabe que existem vários tipos de diabetes. Todos esses tipos estão contemplados para vacinação? Outro ponto muito importante, né? Todas as comorbidades, elas já foram mostradas em estudos que levam a um agravo ou ao óbito de 2 a 4 vezes em relação a indivíduos saudáveis. Então a gente tem essa lista bastante extensa. As diabetes, elas não foram discriminadas, mas a gente ainda sabe que as diabetes estão associadas a essas doenças inflamatórias, né? É uma doença inflamatória sistêmica e que está ligada ao agravo à Covid e ao número de óbitos também. Outra dúvida muito recorrente em relação às grávidas. A gente recebeu aqui uma outra pergunta de um amigo do TN perguntando se as grávidas que podem vacinar nesse grupo são as grávidas que têm comorbidades ou a grávida que não tem nenhum tipo de doença prévia, ela pode vacinar também? A grávida sem comorbidade não foi incluída nesta lista. É uma pergunta muito pertinente. Somente grávidas que apresentem alguma comorbidade associada, né, listada, vai ter acesso à vacina. A gente tem muito aqui em relação a pneumonias crônicas graves, né? E tem assim outras doenças que foram listadas, como doença pulmonar obstrutiva crônica, fibroses císticas, fibroses pulmonares, além de outras, e asma também. O que os pacientes que têm essas doenças, por que eles são prioridade? A gente sabe que o vírus é um vírus respiratório. Então, primeiro ou um dos primeiros lugares, né, que se manifesta ou que é afetado é o sistema respiratório. Então, qualquer doença prévia associada ao sistema respiratório já traz para aquele indivíduo, já traz para aquele paciente problemas que, se ele for contaminado pelo SARS-CoV, né, pelo vírus da Covid, ele pode ter um agravo, né, pode ter uma piora clínica significativa. Então, por isso essas doenças respiratórias foram incluídas como prioridades. Recebemos uma pergunta agora aqui de outra amiga do TN. Ela já fez cirurgia bariátrica, quer saber se por isso ela poderia entrar nesse grupo agora. Foi listado a obesidade como prioridade, no entanto existem índices para cálculo de obesidade. Então ela tem que estar dentro daquele índice acima de 40, IMC acima de 40, para ser considerada obesa. A Érica, ela mandou também uma pergunta, diz o seguinte: tem pressão alta, não tem um laudo médico, pode ser só a receita? A gente viu isso ontem, né? Na verdade, assim, não precisa do laudo médico quem não conseguir. É só pegar o laudo de um enfermeiro do posto que você
tem atendimento para receber a vacina. Então, quer dizer, muitas situações as pessoas estão perguntando que não vão conseguir o lado médico. Então, o enfermeiro do posto também pode dar uma certificação de que você precisa de ser vacinado. Nesse caso, o doutor até respondeu, né? Foi a nossa primeira pergunta, ela precisa de qualquer maneira de um laudo, só a receita do remédio não vai resolver nesse caso, né? Vamos seguir aqui, gente, vamos chamar o repórter Felipe Chicarino, ele está ao vivo com o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Zeblin, e o subsecretário vai explicar para a gente aqui, vai participar dessa conversa, para a gente saber como será a imunização da vacina Pfizer. Felipe, essa vacina precisa de um cuidado todo especial na hora de armazenar, né? Sejam bem-vindos, bom dia para vocês. Oi, Bruninha, bom dia para você, bom dia, George, bom dia a todos que nos acompanham pelo TN1, muito obrigado pela audiência de todos vocês. É isso mesmo, precisa. Só para contextualizar o amigo do TN, nós já temos 2 vacinas que são aplicadas atualmente aqui no Espírito Santo, ou melhor, no Brasil todo, né? Que é a Coronavac, que é produzida lá no Instituto Butantan, em São Paulo, e também a AstraZeneca, que é produzida pela Fiocruz, no Rio de Janeiro. E agora nós temos então essa terceira vacina que entra aí para poder ir para o braço do capixaba, que é a Pfizer, a americana Pfizer, que chegaram aí algumas doses. Vou conversar agora com o subsecretário Luiz Carlos Zeblin. Tem tempo que a gente não conversa, né, Zeblin? Primeiramente, boa tarde, obrigado por nos receber. Bom dia ou boa tarde? Deixa eu ver aqui, eu sempre me confundo. Bom dia ainda. Bom dia. Zeblin, já respondendo a pergunta da Bruna lá no estúdio, a vacina Pfizer, ela precisa de um cuidado especial, por exemplo, para ser guardada, diferente das outras 2? Bom dia. Bem, bom dia novamente, obrigado pela oportunidade. A vacina Pfizer, sim, é uma vacina porque pela sua característica de produção, ela requer uma temperatura mais baixa para ser acondicionada. Ontem nós recebemos 10 mil doses, 10 mil e uma fração, aqui no Espírito Santo, e o modelo de acondicionamento que esta vacina tem é muito diferente das demais vacinas. O sistema mesmo de transporte é uma caixa térmica diferenciada, com sensores que, a partir desse sensor, ele transmite uma informação para um aplicativo que o responsável pelo transporte acompanha em tempo real, porque ela é muito mais frágil do ponto de vista da sua conservação. Então, ela precisa ficar numa temperatura negativa. Aqui ela está chegando aproximadamente menos 20 graus negativos, onde ela vai permanecer por um tempo. Depois disso, ela é retirada, descongelada, porque nessa temperatura ela está congelada, aí sim transferida para um sistema de refrigeração em que ela pode ficar por 5 dias numa temperatura positiva. Então ela é muito diferente no manejo da sua conservação das outras 2 que sempre ficam em temperaturas positivas. Zeblin, você comentou, né, que por enquanto foram um pouco mais de 10 mil doses, mas hoje mesmo eu estava ouvindo o ministro da Saúde comentar de um segundo contrato de mais 100 milhões de doses, ou seja, na hora que essas vacinas começarem a chegar num número maior, a gente vai precisar de mais espaço para poder guardar. E como é que vai ser isso, né? Como é que vai funcionar isso, né? A gente tem uma estrutura já de freezer, de acondicionamento para poder guardar essas vacinas quando elas começarem a chegar em maior número? Então, o Ministério já se comprometeu a repassar aos estados brasileiros equipamentos que fazem a temperatura ficar bem mais baixa, né? São ultra freezers de baixa temperatura. O Espírito Santo, nós temos hoje uma condição de armazenar essa quantidade de doses sem nenhum problema. Já articulamos, especialmente com a Universidade Federal do Espírito Santo, que também tem equipamento dessa natureza para uma conservação de mais doses de vacina. Mas o próprio Ministério deve traçar uma estratégia de encaminhamento não de uma grande quantidade simultaneamente, exatamente porque os estados brasileiros não possuem uma alta capacidade para conservação. Mas nós estamos cuidando disso e na medida que as doses forem chegando, nós vamos ter condição sim de guardar com toda segurança essas doses. A gente está falando de vacinação, né? Vale lembrar que as vacinas vão chegando, infelizmente ainda chegando aos poucos, mas a gente torce para que chegue numa quantidade maior. Então, os grupos vão começando. Começamos com um grupo de idosos, 60 anos para cima, depois entraram os profissionais de segurança pública, os profissionais de educação e agora essa galera da comorbidade. E hoje, eu e o cinegrafista Bruno Passos estivemos mais cedo na cidade de Vila Velha, a cidade de Canela Verde, que iniciou hoje a imunização desse grupo prioritário, dos pacientes com comorbidades. Acompanhe aí a reportagem. A dose tão esperada, tão desejada chegou. Tá no braço, né, Ju?
Porque a gente que tem uma doença, assim, igual no meu caso, autoimune, a gente está disposto a ter mais doenças, né? No meu caso, eu já tive o Covid, fiquei bem mal, só que ainda não precisei ir para o hospital, graças a Deus. Então, assim, como a gente sabe que a gente está disposto a pegar novamente, então agora, se pegar, né, vai ser mais tranquilo. A Juliana foi uma das primeiras do grupo prioritário de comorbidades a se vacinar em Vila Velha. A cidade começou hoje a imunizar este grupo prioritário. Quando a gente fala de público prioritário, todos eles são prioridade, né? Porque o nome já diz. Esse grupo, ele traz uma fragilidade, né? São as pessoas que estão mais suscetíveis ao vírus nesse momento. Por isso, a decisão de, nesse momento, ampliar um pouco mais essa faixa etária e incluir esse grupo que tem comorbidades, que é um grupo mais suscetível. Nesta primeira fase, serão vacinados pacientes com obesidade mórbida, gestantes e puérperas com comorbidades, pessoas com doença renal crônica ou fibrose cística e também pacientes com síndrome de Down e deficiência intelectual. Ao contrário de outros grupos prioritários, como os idosos, os profissionais de educação e as forças de segurança pública, esses pacientes com comorbidades, quando chegam à sala de vacinação, eles precisam apresentar aos vacinadores um laudo médico que comprove a devida comorbidade. E não tem jeito, não tem conversa. Sem laudo, sem vacina no braço. Nós estamos organizando esse grupo prioritário de forma presencial, como vocês estão vendo aqui, porque esse grupo ele requer uma orientação melhor. Nós vamos reter este laudo dele, então ele vai trazer a via dele, vai trazer uma cópia para que a gente possa reter aqui. Então isso é um documento que nós vamos utilizar como comprovação de que nós vacinamos aquela pessoa dentro daquele grupo estabelecido neste momento. A vacina já está no braço, mas a cautela continua, né, Ju? Proteção acima de tudo, sem sombra de dúvidas. Pois é, e eu só queria repassar até um pedido lá da Secretaria de Saúde, da Municipal de Vila Velha. Hoje a gente presenciou no posto de vacinação que nós estávamos, um homem que ele se cadastrou para vacinar, né, agendou como gestante e chegou lá, queria vacina. Homem gestante, biologicamente não é possível, né? E a gente tem que parar com esse jeitinho brasileiro, não se colar, colou, não cola, porque quando o senhor reserva uma vacinação como gestante, você está tirando a vaga daquela pessoa do grupo prioritário, né, Reblin? É então, assim que você enxerga também? Lembrando que quem se cadastrou e tomou a primeira dose de determinada vacina, ele não pode se cadastrar para tomar a dose de outro laboratório. Sempre seguir a orientação lá da equipe e tomar novamente a segunda dose daquela primeira dose do laboratório, exatamente como ele tomou da primeira dose. Isso é importante, porque não existem ainda estudos que comprovem se isso traz um benefício ou não para a saúde da pessoa. Reblin, para finalizar, a gente está rolando esse represamento dos pacientes que ainda não tomaram a segunda dose da Coronavac e está se acumulando. Tem gente com quase 40 dias ainda de espera. Existe uma expectativa para que este represamento, esta falta de vacina seja solucionado, que a gente volte a ter aí a galera sendo imunizada com primeira e segunda dose sem nenhum tipo de prejuízo? Então, o Ministério da Saúde, que é responsável por esse abastecimento, ele garantiu que a partir desta semana que está em vigor, nós começaríamos a receber as doses para fazer a reposição dessa vacina e que isso seria totalmente regularizado até a semana que vem. Nós devemos receber vacina essa semana, estamos aguardando o Ministério informar qual é o total dessas vacinas e a partir da semana que vem, então, conforme o Ministério tem orientado, e a gente espera que seja assim, a gente tenha normalizado essas doses da Coronavac. Reblin, tem uma perguntinha do estúdio. Ô, George, bom dia mais uma vez, fique à vontade, meu irmão, estou aqui. Olá, Felipe, bom dia. A gente está recebendo muitas perguntas de grávidas, não é? Mulheres grávidas, não esse senhor aí que foi no posto fazer essa palhaçada, vamos dizer assim. Tem uma pergunta aqui muito interessante, dizendo assim, ó, a Carla pergunta, minha filha vai fazer 3 meses e eu estou amamentando, eu tenho direito à vacina? Ela está perguntando isso em relação às puérperas. Existe um prazo aí para que a mulher seja considerada uma puérpera?
Vou repassar a pergunta aqui para o Reblin. A pergunta da Carla, ela pergunta o seguinte: qual é o prazo para ela ser encaixada na categoria de puérpera, né? São 45 dias, 52 já não vale. Como é que funciona? Qual é essa margem aí, Reblin, por gentileza? Então, essa é uma classificação que o próprio Ministério da Saúde fez. Então, gestantes, né, que têm comorbidade, puérperas que têm comorbidade, já estão na fase de aplicação da vacina, já devem se cadastrar, já devem procurar a unidade de saúde para fazer o cadastramento. Comorbidade, elas precisam ter alguma daquelas doenças classificadas lá na portaria. E puérpera é aquela mulher que teve um bebê até 40 dias para trás. Então, 41 dias para frente. Tem uma linha de corte que o Ministério estabeleceu, que são 40 dias. Tá bom. Reblin, muito obrigado pelas informações e a gente continua aí nessa expectativa de chegar a vacina e a vacina ir para o braço da população capixaba é o que a gente mais quer. Obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Tá aí, Jorge. Eu devolvo para você, para a Bruna. Um ótimo jornal a todos. Tá certo, Felipe. Obrigada aí pelas informações. Agradeço ao secretário. A gente continua a nossa conversa aqui com o doutor. Não para de chegar a mensagem. Olha, essa outra amiga está perguntando o seguinte. Ela tomou a primeira dose da AstraZeneca no dia 17 de abril, mês passado. Quando ela deve tomar, então, a segunda dose? Aliás, a mãe dela, que tem obesidade mórbida, tomou a primeira dose da AstraZeneca no dia 17. Quando que a mãe dela deve tomar a segunda dose? A AstraZeneca ela é uma das vacinas, né, que a gente tem aqui no estado, que a gente vem amplamente distribuindo. E ela é aquela que tem um intervalo um pouco maior, de 3 meses. Então, ela precisa esperar esse intervalo de 3 meses para poder ser revacinada. Ô, Bruno, é importante a gente reforçar que o indivíduo que toma uma vacina, ele precisa ser revacinado com aquela mesma fabricante. Ele não pode trocar, seja por ausência de vacina, como a gente tem visto, né, o próprio Reblin comentou em relação à Coronavac, mas ele precisa ser reforçado, a segunda dose precisa ser a mesma daquela primeira dose administrada. Por quê? O que acontece se a pessoa tomar as doses de vacinas diferentes? Essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Não existem estudos que mostram que a vacina mantém eficácia, que a eficácia é aumentada ou diminuída, né? A gente sabe que as eficácias são garantidas quando ele recebe e mantém aquele regime de vacinação. E todos os testes respeitaram o regime de vacinação com a primeira e a segunda dose do mesmo fabricante. Então não houve o que a gente chama de imunização heteróloga, né, que você usa uma vacina de um fabricante com a vacina de outro fabricante. Também não houve alterações naqueles tempos. A gente sempre precisa respeitar os tempos de vacinação. Se a Coronavac 28 dias, a gente sabe que está tendo um problema, né, pelo governo federal não ter liberado as doses, mas a gente precisa respeitar os prazos indicados pelo fabricante, 28 dias Coronavac e os 3 meses indicados pela vacina da AstraZeneca. O fato da pessoa ter comorbidade não altera esse prazo. A gente tem recebido muitas perguntas nesse sentido. Quem tem alguma doença prévia querendo saber se o tempo vai ser menor por conta da doença, entre uma vacina e outra. Não, né? Não, o tempo é exatamente igual ao administrado em outras situações. Não é a comorbidade que faz com que a vacina seja administrada de forma mais rápida ou menos rápida, que sofra alterações no protocolo. Ok, doutor, o senhor vai continuar aqui com a gente, né? A gente pede ao pessoal aí de casa que tem alguma dúvida, na verdade são muitas dúvidas em relação às comorbidades, manda aqui para o nosso WhatsApp 99792-2530, 99792-2530. O doutor vai ficar aqui, daqui a pouquinho a gente volta com ele, porque a gente vai continuar com o jornal, né, Bruna? Isso mesmo, a gente aproveita então para atualizar como é que está o andamento da vacinação aqui no estado. A gente está falando de vacina, né? Está aí na tela, ó, 687.971 pessoas conseguiram receber a primeira dose da vacina. 253.505 foram imunizadas com a segunda dose. Mais de 1.315.000 doses foram recebidas pelo governo do estado até agora e mais de 1.295.000 foram distribuídas ao município. A gente atualiza também como é que está a situação do coronavírus aqui no estado. De ontem para hoje, o Espírito Santo registrou 71 vidas perdidas e 1.228 novos casos da doença. O painel atualizado está aí para você ver. Desde o início da pandemia, 9.622 pessoas, infelizmente, não resistiram à doença e 439.997
testaram positivo até agora. Daqui a pouquinho a gente volta nesse assunto, tem muitas dúvidas chegando e a gente volta a falar de coronavírus. Por enquanto a gente segue mudando de assunto, gente. Um homem foi retirado de dentro de casa na madrugada de hoje e assassinado no meio da rua com cerca de 20 tiros. Isso aconteceu em Jaboruna, Vila Velha. Testemunhas contaram que os bandidos estavam fortemente armados e usavam uniforme da Polícia Civil. Segundo a namorada da vítima, Denis Ranger Ferreira, de 31 anos, estava dormindo com ela quando a residência, que fica em Jaboruna, Vila Velha, foi invadida por cerca de 6 homens. Os suspeitos se passaram por policiais civis e levaram Denis. Ela contou que era 1h da madrugada. O filho dela, de 6 anos, estava dormindo em outro quarto. A jovem pensou que o namorado estivesse sendo preso. Foi um susto muito grande e não tinha como atinar para lado nenhum. Eu acordei desesperada, todo mundo acordou desesperado e já saiu puxando tudo. Eu só vi escrito Polícia Civil. Batia e saía empurrando, falando essas coisas assim. Eu vou falar que é verdade, o choque foi tão grande que na hora eu não atinei para lado nenhum. Eu fiquei em choque. Eu fiquei sem reação, sem saber o que fazer, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Para mim era a polícia. 6 pessoas com roupas características da Polícia Civil, não podemos definir se são ou não. Chamaram o rapaz vítima para fora da residência, conduziram ele até esse local onde efetuaram vários disparos que para nós tem jeito de ser uma execução, devido à inúmera quantidade de disparos que efetuaram a vítima. Esse ocorrido foi já desde 1h30 desta madrugada. Então dá para se perceber o lapso temporal, ele é muito grande. A gente não entende de fato se alguém está tentando ocultar ou não esse fato ocorrido, pelo tempo e até a informação chegada para a nossa central, e nós chegamos aqui já de imediato. O corpo foi encontrado 4 horas depois na rua Jabuticabeira, que fica no mesmo bairro. Segundo a polícia, foram mais de 18 disparos de pistola 380. No local onde a vítima foi executada, várias cápsulas foram recolhidas pela perícia. Moradores ouviram os disparos, mas não quiseram gravar entrevista. Essa dona de casa morava perto de Denis e disse que ele era de Minas Gerais e morava em Vila Velha há 1 ano. Segundo a amiga, ele trabalhava como ajudante de pedreiro e não tinha envolvimento com o tráfico. Conheci ele, vai fazer o quê? Uns 4, 5 meses, entendeu? Que ele veio pra cá, mas aí depois ele veio namorar com a minha amiga, então aí ficou essa convivência, ficou mais forte nossa amizade. Pessoa maravilhosa, uma pessoa boa, pessoa amiga, tá sempre ali para ajudar quando precisava. Foi uma surpresa, eu estava dormindo quando a namorada dele chegou lá em casa me chamando. Segundo a polícia, Denis foi assassinado aqui na rua Jabuticabeira, mas morava no Beco da Fofoca, que fica no início do bairro Jaboruna. Ele morava numa residência em frente à casa da namorada. E esse Beco da Fofoca é conhecido pelos militares devido aos constantes conflitos entre traficantes rivais. De onde eles trouxeram da outra residência até aqui é uma distância considerável. Olha, até o momento nenhum suspeito do crime foi preso. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Olha, no bairro da Penha, aqui na capital, ontem foi tomado por policiais militares em aeronaves e também em terra. Foi uma mega operação no local que conseguiu levar para a cadeia 3 perigosos bandidos. 2 seriam integrantes da facção do Marujo, que comandava a região. O outro costumava ostentar armas nas redes sociais e ainda tentava intimidar a polícia. Os tiros foram disparados logo depois da prisão de traficantes do bairro da Penha, em Vitória. A polícia subiu o morro durante uma operação na região. 2 helicópteros da PM também foram usados na busca por criminosos. Um deles chegou a pousar no alto do Morro São Benedito. Durante o patrulhamento, os militares prenderam 3 suspeitos em uma casa. Equipes do pelotão de choque avistaram 3 indivíduos na escadaria José Pimenta, sendo que um indivíduo portava uma pistola, outro indivíduo estava com a granada na mão e um outro indivíduo ainda portava um rádio comunicador e uma sacola. Esses indivíduos foram acompanhados pelas guarnições do choque, que eles adentraram uma residência, sendo acompanhados de perto e abordados já dentro da residência. Os presos são Jean Finamori Bento, Alan Thiago Souza e Gerson Lira da Silva Júnior.
Com eles, a polícia encontrou uma granada, uma pistola 9mm, munição, carregadores, além de grande quantidade em dinheiro. Um dos detidos, Jean Finamori Bento, de 21 anos, é apontado como braço direito do chefe do tráfico de drogas do bairro da Penha, mais conhecido como Marujo. De acordo com a polícia, ele inclusive é o segundo na linha de sucessão da facção criminosa que atua em toda a Grande Vitória. Jean já foi preso em 2019 e saiu da cadeia cerca de 6 meses depois que recebeu um alvará de soltura. O outro detido, Alan Thiago, de 19 anos, é quem aparece nesta foto portando um fuzil. Segundo a polícia, ele também gravou esse vídeo, quando está armado em frente à base da PM em São Benedito. O jovem chega a apontar a arma para os militares. O vídeo foi postado nas redes sociais. Já o terceiro detido estava foragido desde o último dia 19. A operação qualificada da Polícia Militar, ela acontece naqueles bairros onde há guerra entre traficantes e onde indivíduos também traficam ou ostentam armas. Nós empregamos 2 aeronaves, a Companhia de Missões Especiais, a Companhia Independente de Operações com Cães, Força Tática e Tropa Ordinária. O objetivo era prender traficantes, indivíduos que constantemente estão nas redes sociais portando armas, ameaçando a população e recebendo a Polícia Militar a tiros. A operação também aconteceu no bairro Andorinhas, em Vitória. De acordo com o comandante da Polícia Militar, os 2 bairros estão em guerra e o foco agora é prender os traficantes e levar paz de volta às comunidades. Essa operação continua até que a normalidade volte nesses bairros. E a Polícia Militar, nessas operações, usa sua força máxima diante daqueles indivíduos que portam arma, que estão tentando tomar as vias públicas e ameaçam a população. A Polícia Militar não conversa com esse tipo de criminoso. Aliás, não conversa com nenhum tipo de criminoso. Olá, muito boa tarde para você que acompanha o TN1. Pois é, situação complicada aí no bairro da Penha e esses suspeitos, eles foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, inclusive de uso restrito, e já foram encaminhados para o centro de triagem de Viana. Situação complicada ali no bairro da Penha, como você viu na matéria feita pelo Yuri Demuné, junto com o cinegrafista Diego Gama, também teve ali uma situação em Andorinhas por conta da guerra do tráfico de drogas. Por sinal, a situação ali em Andorinhas, né, na capital, está muito complicada. A gente fez várias matérias relatando a situação que estava lá, né, a situação de Andorinhas, muito tiroteio. É o morador virando refém do tráfico de drogas diante aí dessa situação. Os moradores dos bairros ao redor também escutam os tiros, alguns até já encontraram cápsulas perto de casa. Ali o pessoal de Jardim da Penha, do Bairro Vermelho, situação bem complicada. Agora a gente vai entender o que aconteceu no bairro Andorinhas, que também sofreu com a violência e com o tráfico de drogas. Dá uma olhada. A Guarda Municipal de Vitória teve que desmontar uma barricada que tentava impedir o acesso ao bairro Andorinhas. A reação de criminosos depois que a polícia ocupou a região ontem à noite. Em 5 dias foram registrados 3 ataques entre os bairros da Penha, São Benedito e Andorinhas, que tem sido palco da disputa de criminosos pelo controle do tráfico de drogas. Homens armados circulam pelas ruas e exibem armamentos pesados, fazem ameaças e amedrontam moradores. Ontem pela manhã e também à noite, moradores ouviram muitos disparos e foguetório. No domingo, o ataque foi anunciado nas redes sociais. Dizia que Andorinhas acaba de ser dominada pela quadrilha rival. Na última quarta-feira, Raoni, apontado como chefe do tráfico de Andorinhas, foi detido durante uma operação da polícia. A expectativa era que a prisão reduzisse os conflitos entre as gangues rivais, mas os tiroteios continuaram. Na última sexta-feira, uma intensa troca de tiros foi ouvida por moradores na região de Mangue Seco, em Andorinhas, no início da tarde. Esse vídeo mostra o momento em que atletas que treinavam na pista de atletismo da UFES tiveram que se abaixar para se proteger dos disparos. Deita, Tami! Nos sábados, moradores também tentavam se proteger dentro de casa durante um conflito armado no meio da rua, em Andorinhas. Só no mês de abril, segundo a polícia, 17 pessoas foram presas. O comandante-geral da Polícia Militar prometeu ações mais firmes na região e afirmou que não haverá diálogo com criminosos.
Fica o reclaro claro da Polícia Militar que ela está preparada para enfrentar qualquer tipo de situação, principalmente esses indivíduos que ficam ameaçando a sociedade, traficando drogas e brigando por território. A Polícia Militar não conversa com esse tipo de criminoso e vai usar sua força máxima e atuará na prática da força controlada para poder prendê-los. Pois é, a situação difícil em Andorinhas e como você viu aí na reportagem, vídeos, né, dos flagrantes feitos pelos moradores se repetem. A mesma situação, tiroteio, muito tiroteio, mas feitos em dias diferentes, em dias que estão acontecendo confrontos que a população infelizmente está sofrendo muito. Como você viu na reportagem, o Raoni foi preso, né? E aí a situação ficou um pouco pior. Inclusive ele também parece que tem envolvimento com um atentado que aconteceu em Tararé, isso no mês passado, né? No mês de abril, e acabou aí na morte de um homem que, segundo a polícia, seria o rival dele no tráfico de drogas. E desde então a situação só tem piorado bastante ali na região de Andorinhas. Para o morador, nós entramos em contato com a Polícia Militar, que informou que o policiamento ali na região está reforçado diante aí de tudo que tem acontecido no bairro. E é claro, a gente vai ficar atento e atento também a você, morador, qualquer situação que estiver acontecendo, né, entrar em contato, claro, com a polícia, mas com a nossa equipe também, com o TN, para a gente saber de fato o que está acontecendo e cobrar uma resposta da polícia, né, do setor de segurança. Como o Coronel Carlos já falou, eles vão estar aí reprimindo, tentando deixar Andorinhas, né, um bairro tão bonito, tão bacana, com um visual tão interessante, mas habitável, né, para esses moradores aí poderem viver tranquilamente. São essas as informações com relação ao quando o assunto é polícia. Bruna, Jorge, eu volto com vocês dois aí no estúdio. Ótima tarde. Valeu, Vitor. Obrigado aí pelas informações. Queria saber qual é a dificuldade de controlar isso, né? Que Andorinhas já vem há muito tempo com essa situação. Há muito tempo, aí nos últimos 5 dias, pelo menos 3 ataques de homens armados no meio da rua, em plena luz do dia, complicado mesmo. Gente, vamos seguir com o TN1, a gente volta à nossa conversa com o doutor Daniel. Tá bombando de perguntas aqui de amigos do TN, são muitas dúvidas. Já vou começar aqui com uma da nossa amiga Mirelle. Ela disse que o pai dela tem 72 anos, é hipertenso, é diabético e teve um AVC há 1 ano. Ele tomou a primeira dose da Coronavac, mas já passou 33 dias. Ela quer saber, está preocupada, se tem tanto problema passar assim 33 dias. De novo, né, é sempre importante a gente manter os prazos, mas pela falta das doses, né, infelizmente a gente não tem estudos clínicos que mostrem de fato o efeito desse atraso sobre a capacidade da vacina de induzir uma resposta protetora, digamos assim. Então, o que é aconselhado é, de fato, aguardar essas doses e assim que as doses chegarem, o pai dela ser imunizado o mais rápido possível. Doutor Daniel, a Angelita de Viana, ela pergunta o seguinte: eu gostaria de saber se eu tenho direito porque eu tenho epilepsia e tomo remédios controlados. Epilepsia não foi incluída como comorbidade. A gente tem doenças associadas, né, a doenças mentais ali, paralisia cerebral, autismo, síndrome de Down, que foram claramente discriminadas como comorbidade. E aí essa sim a pessoa teria acesso. Doutor Daniel, a Célia de Cariacica quer saber se transplantado pode entrar nesse primeiro grupo. A gente já sabe que não, né? Porque a gente já listou, mas no segundo grupo eles vão ser contemplados? A gente acredita que sim, né? O transplante, os indivíduos que receberam transplantes, eles passam por um tratamento que a gente chama de imunossupressivo. Então ele toma medicamentos que atrapalham ou que diminuem aquela ação do sistema imunológico deles. Então eles são naturalmente mais sensíveis à infecção de um modo geral e o coronavírus ele entra dentro dessa gama de organismos, né, capazes de causar doenças. Então é importante que esse grupo sim seja vacinado. Tem aqui discriminado, né, na lista de comorbidades cardiopatias. A gente sabe que esse é um nome muito amplo, né, e que podem incluir aí várias doenças relacionadas ao coração. O que a gente pode dizer nesse momento para as pessoas que têm problema de coração? Todos vão ser vacinados na lista de comorbidades? Incluindo as cardiopatias, né, a gente tem quase 5 livros aí dentro dessa comorbidade. Então você tem cardiopatia diretamente ligada ao coração, você tem cardiopatia ligada ao sistema circulatório, né? Então é importante que a pessoa fique atenta à lista
porque a lista discriminou algumas das cardiopatias e em cima dessa discriminação ele pode ter acesso à vacina. Olha, a gente tem aqui uma questão importante que foi levantada por uma amiga aqui do TN. Ela disse que foi ao posto médico hoje para pegar um laudo médico com uma enfermeira. É um posto médico de Serra Sede e lá ela foi informada que no posto ainda não estavam dando esse laudo. A gente imediatamente procurou a Prefeitura de Cariacica, que já trouxe a resposta para a gente aqui, viu? Você que mora em Cariacica e está precisando desse laudo. A resposta da Prefeitura foi a seguinte: a partir de segunda-feira, em todos os postos, vai ter agendamento de consulta para a emissão desse laudo. Você tem que ir presencialmente ao posto para marcar esse agendamento para você conseguir o seu laudo. Vai agendar para pegar o laudo, então fica a informação para os moradores de Serra Sede. Acho que eu tinha falado Cariacica, né? Na Serra, município da Serra, perdão, tá, gente? A partir de segunda-feira na Serra, então, vocês vão conseguir fazer esse agendamento para emitir um laudo com a sua comorbidade. Agora vamos voltar aqui na nossa conversa com o doutor Daniel. A gente está recebendo muita pergunta também de quem teve câncer, está fazendo o tratamento de câncer, se vai poder entrar aí nessa segunda fase da vacina de comorbidade. O câncer ele não foi incluído como comorbidade, mas a gente sabe que em alguns tratamentos, né, o indivíduo ele toma drogas imunossupressoras, são aquelas drogas que diminuem a atividade do sistema imunológico. E imunossuprimidos foram incluídos como comorbidades. Então é importante ele conversar com o médico, né, ter um aconselhamento do médico pessoal ou procurar o posto de saúde para aventar essa possibilidade de ser vacinado, dependendo do tratamento que ele estiver fazendo. A gente está falando aqui de comorbidades de lista e nesse momento a gente está na fase 1, né? Existe uma lista extensa aí, mas quem pode ser vacinado nessa fase 1? Nós temos aqui na faixa etária de 18 a 59 anos, pessoas com síndrome de Down ou deficiência intelectual mental, autismo, paralisia cerebral e outras síndromes que desencadeiam a deficiência intelectual. Pessoas com doença renal crônica, que fazem diálise, pessoas com fibrose cística, gestantes e puérperas, o secretário disse ali até 40, 45 dias as puérperas, com comorbidades determinadas na lista e pessoas com obesidade mórbida com MC maior que 40. Doutor, o que seria aqui quando eles falam assim, ó, deficiência intelectual mental, autismo, paralisia e outras síndromes que desencadeiam a doença intelectual mental? Que outras síndromes seriam essas? Foi incluído paralisia cerebral nesse caso, né? Então, a gente tem, pelo menos associado a esse ponto da lista, 3 grandes problemas neurocognitivos. Doutor, a gente recebe muitas perguntas aqui de quem tem diabetes, na verdade questionando por que a diabetes, né, de todos os tipos não entrou nessa primeira fase. Tem uma explicação? Existe um critério que usa? Dá para dizer se uma doença é mais grave que a outra? No Ministério da Saúde não houve uma discriminação dizendo quais doenças seriam prioritárias em detrimento a outras doenças. Eu acredito que isso seja um critério da própria Secretaria do Estado em relação ao tratamento da diabetes especificamente. Mas é importante dizer que a diabetes ela é uma comorbidade que está muito associada à severidade da doença. E que seria realmente fantástico a gente ter a inclusão da hipertensão, da diabetes nesse primeiro momento também. E como não discriminou que tipo de diabetes, todas ali entram na vacinação. Valeu, doutor, muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta a tirar dúvida dos amigos do TN, porque agora a gente vai falar da morte na tirolesa no Morro do Moreno, em Vila Velha. A Polícia Civil já investiga o caso para saber quais circunstâncias terminaram na morte do engenheiro João Paulo Sampaio dos Reis, de 47 anos. As investigações sobre o acidente na tirolesa que matou o engenheiro João Paulo Sampaio Reis, de 47 anos, continuam. À frente do caso, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil. Hoje, o jornal A Tribuna publicou um passo a passo do que teria acontecido. João Paulo registrou o momento em que a filha e uma amiga adolescentes descem pela primeira etapa da tirolesa. As adolescentes chegaram a concluir as 3 etapas e João foi o último a descer. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima, ao descer a primeira etapa, acabou colidindo com a estrutura de madeira, onde deveria ter freado.
Existem duas versões do acidente. A primeira é que João, depois de bater na estrutura, ficou com o corpo pendurado. A segunda é que ele foi encontrado no chão, a 3 metros. O CREA fez análises no local do acidente. Um dos questionamentos é o sistema de freio, que seria manual. O controlador fica na primeira plataforma segurando um cabo para que essa pessoa não atinja uma velocidade excessiva, né? E isso nos causa estranheza, porque como que você tem uma pessoa que está ali sujeita a vento, insolação, altura, isso pode causar vertigem, pode causar um mal súbito, ela pode perder o controle e a outra pessoa atingir uma velocidade, né, o usuário, uma velocidade excessiva e, por exemplo, colidir, né, ser arremessada. É um ponto-chave. Inclusive, o próprio instrutor da tirolesa confirmou a informação à vítima antes do acidente, no vídeo inicial. A descida mesmo, então, é de lá para lá, né? Mas aqui não deixa descer direto, não? Não. É? Aqui quem fez sou eu. Outro questionamento do CREA é com relação à manutenção e inspeção da tirolesa. O CREA ele investigou, fizemos várias medições, medimos os cabos de aço, medimos algumas alturas, fizemos vídeos com o drone, não conseguimos identificar um sistema de freios ainda, não, porque o equipamento também é um equipamento que parte dele é móvel e ele não, pelo menos não localizamos ele no local. Então, nós buscamos hoje mais informações aqui, inclusive se houve essa colisão. A partir de hoje, o trabalho do Conselho Regional de Engenharia será interno, analisando a parte fiscal e também de documentação do empreendimento e das empresas que ajudaram a montar a tirolesa aqui do Morro do Moreno. A ideia do CREA também é cruzar informações com o Corpo de Bombeiros e Polícia Civil. Esse trabalho deve durar ao longo dessa semana. Neste vídeo divulgado na internet é dada a explicação sobre a tirolesa e também os materiais e equipamentos utilizados. Construído em ferro fundido, são 2 cabos de aço para suportar a carga da pessoa que está descendo. Em seguida, a Regiane Pimenta, que divulgou o vídeo, desce a primeira etapa, a mesma que João desceu antes do acidente. Bora! Bora! Esse engenheiro mecânico explicou que acidentes em tirolesa são raros, mas quando acontecem, estão relacionados ao calabar, que seriam os cintos de segurança que seguram o praticante. Segundo as estatísticas, é aqui que tem ocorrido o maior número de acidentes, né? Quando nós temos uma situação como essa aqui que aconteceu recente. Mas eu não sei, eu não fiz as minhas investigações na tirolesa e no calabar, mas basicamente quais são os problemas que ocorrem aqui? Primeiro, uma má fixação do calabar no corpo da pessoa, ele acaba escapulindo e o cara acaba caindo. O segundo seria o fato do calabar ser feito por tecidos, né, em cintas, e eles de má qualidade, que não tem a resistência à tração adequada, e quando recebe um peso, ele acaba rompendo e o cara acaba caindo. A terceira seria o caso do calabar já está muito surrado, muito usado, e já deveria ter substituído, e as pessoas insistem no seu uso. E aí também acaba acontecendo esse tipo de problema. A Polícia Civil informou que o caso foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha, que aguarda o resultado da perícia realizada no local. Detalhes não serão divulgados durante as investigações para preservar a apuração do incidente. O Corpo de Bombeiros informou que o militar não estava a serviço no momento dos fatos e a conduta dele será apurada no inquérito da PC. Mas caso a apuração indique algum descumprimento das normas de conduta dos bombeiros militares, as providências cabíveis serão adotadas. E olha, um dos donos da empresa responsável pela tirolesa conversou com a nossa equipe. Ele explicou o motivo de que o equipamento utilizado pelo engenheiro foi retirado após a morte. Segundo o empresário, o equipamento foi guardado e depois entregue à perícia. Também contou como foi a movimentação do bombeiro militar, que é sócio da empresa, após o acidente. No momento, todos ficam transtornados com a situação, né? E o Giovanni, por ser bombeiro militar, cabo do Bombeiros, ele tem total autonomia e ele é bombeiro 24 horas, né? Caso ocorra um acidente com ele no trânsito, ele perceba esse acidente, ele pode vir a parar o carro dele para prestar esse socorro à vítima. E o que aconteceu no local foi o seguinte:
Quando o senhor João Paulo veio a se acidentar, o Giovanni prestou toda a assistência como bombeiro naquele momento. Ele tirou o lado empresarial e foi para o lado solista, o lado de socorrista que ele tem, com ele 24 horas. E ele fez todos os seus primeiros socorros ali, o RCP e o APH, né? Para que isso possa ocorrer, o Giovanni, para obstruir, checar a estrutura óssea do João Paulo, ele retirou sim o equipamento, né? Esse equipamento foi colocado ao lado do João Paulo e o comando dado era que a tirolesa estaria com as atividades encerradas daquele momento em diante. A partir daí, foi dado um segundo comando pelo Giovanni para os nossos monitores: recolham todos os materiais. E juntamente ali próximo ao João Paulo havia o material que estava com o Giovanni, o material que estava com o Vinícius, o material que estava com a amiga da filha do seu João Paulo e foi recolhido para o nosso depósito. No momento em que a polícia aborda o Giovanni, ele transtornado porque o rapaz veio a óbito, ele tentou de tudo, foi acionado o Nota E, isso tem ligações, se as ligações são gravadas ou não, eu não sei, mas a partir do momento que o Nota E estava a caminho, foi feito novamente um contato com o Giovanni, e o Giovanni falou que o senhor João Paulo já estava em óbito. O Nota E retornou e nesse momento estavam somente aguardando a presença dos bombeiros para a remoção do senhor João Paulo. Quando ele foi questionado pelo sargento que fez a ocorrência, ele falou que não sabia para onde os meninos tinham levado, se para o deck principal ou se para o depósito. E ficaram nesse impasse, porque realmente ele não sabia, ele não saiu dali. Quem saiu dali foi os equipamentos. Eu me aproximei do sargento e falei: calma, nós vamos localizar. Esse equipamento não saiu do morro, ele está aí. Esse equipamento estava junto com todos os outros nossos equipamentos. Nós temos vários kits, né? A gente chama de kit, a cadeirinha, o talabarte, as roldanas que cada participante utiliza. Nisso, o meu outro sócio, eu não estava com a chave do depósito, porque eu estava de folga nesse dia. O Marlon, que chegou lá, prontamente correu até o depósito, revirou todos os equipamentos que ficam guardados em bolsas individuais e pegou exatamente o equipamento do senhor João Paulo. E foi entregue para a perícia e fotografado no local ao lado da vítima. Vamos acompanhar as investigações para saber realmente o que aconteceu, né? Gente, agora vamos ver aí um flagrante do roubo de um carro em Cariacica. Olha só, as imagens a gente vê aí os bandidos nesse carro preto, 2 deles saem e eles vão, você vai ver agora, em direção a uma outra rua, onde o morador estava com o carro na frente da casa. Então eles não param na rua onde o assalto aconteceu. Nesse momento, você já vê aí um outro bandido entrando no carro e o outro que foi segue com o carro da vítima. A vítima corre atrás aí na tentativa, mas infelizmente os bandidos levam o carro dele. Pois é, esse vídeo foi enviado por mais um amigo do TN que pede ajuda, né, para a gente localizar e até a polícia identificar esses bandidos. Esse crime aconteceu no último domingo, mas as imagens só foram divulgadas ontem e foi no bairro Maracanã, em Cariacica. O cunhado da vítima que aparece aí nessa cena, ó, sendo assaltada, foi de manhã, no domingo, no bairro Maracanã, em Cariacica. Ele relatou o que aconteceu com o cunhado dele. Vamos ouvir. Aconteceu o assalto com meu cunhado lá do bairro Maracanã. Ele estava vindo de Paraju. Assim que ele chegou no domingo à tarde, eles abordaram ele e tomaram o carro. Foi na porta da casa dele. Você vê que eles, da filmagem aí, eles deixam o carro cá na frente, cá atrás e sobem os 2, entendeu? Esses 2 que foi lá abordar eles, entendeu? Aí ele rouba o meu cunhado que estava saindo dentro de casa, aí viu da hora do assalto, aí saiu para outra rua. Eles rodaram assim, que tem uma rotatória em cima, entendeu? E desceram. Um desceu de pé, quando você viu que entrou no Celta. E o outro que passa com esse carro vermelho, que é do meu cunhado. Isso aí está acontecendo direto no Maracanã. Para baixo dessa casa um pouquinho, aonde roubaram o carro dele, já assaltaram um cara lá que ele trabalha com negócio de reciclagem. A semana passada já 4 vezes. Aí vê o que vocês fazem pra gente aí, pra gente ver se passar isso pra polícia, ver se encontra esses bandidos, que a gente não tá podendo nem ficar mais na casa do meu cunhado lá do Maracanã. A gente já chega lá assombrado, já chegando, já entrando pra dentro de casa, que tá um perigo danado. Pois é, em uma semana é a segunda vez que a gente mostra o roubo de um carro, né? Esse carro aí roubado, gente, é um Fiat Uno vermelho. A placa é HMA 6172, HMA 6172.
A gente pede então que quem tiver alguma informação, ligue para a polícia 181 ou 190. No caso da semana passada, um morador acabou vendo o jornal e viu o carro na rua dele, tirou uma foto e encaminhou para a polícia. Você também dá uma olhada aí no seu bairro, na sua rua, vê se tem algum carro, né, esse Uno vermelho, e ligue para a polícia. Vamos ajudar aí o nosso amigo. É isso aí, gente. Vamos seguir com o TN1. Durante a pandemia do coronavírus, a gente deu visibilidade aos capixabas que se viram sem emprego, sem fonte de renda e tiveram que se reinventar. Muitos começaram a empreender. Entrou em cena o quadro Classificados TN. A gente lembra desse quadro maravilhoso, né? Que foi uma vitrine para exibir os produtos e serviços oferecidos por muita gente que só queria trabalhar, né? Um ano depois e ainda enfrentando a doença que revirou o mundo, né? O TN1 volta com o quadro para mostrar quem perseverou e continua firme no mundo dos negócios. E hoje nós vamos falar da história da dona Roseli, uma história de vida que com certeza é um exemplo de perseverança e vontade de vencer. Roseli Pereira. É como se os olhos estivessem sendo abertos aos 59 anos. Meus olhos estão sendo abertos agora, aos 59 anos, para o estudo. Porque para aprender a viver, ele foi aberto desde o dia que eu nasci. Use as sílabas do quadro abaixo para completar as palavras. Ler e escrever é algo que Dona Roseli está conquistando aos poucos. É uma nova etapa da vida, uma nova jornada que ela tem certeza que vai completar. Uma oportunidade que não surgiu anos atrás pelas circunstâncias da vida, mas que apareceu agora e ela está agarrando com força e sem vergonha de ser feliz. Quando você quer vencer, você aprende. E chegou o momento de eu ser agora aprender a escrever, porque o resto eu já sei. Quero aprender a escrever, é o que me faz falta, escrever. Porque ainda vou escrever um livro. Agora, nossa amiga se transforma. Bora pra cozinha? Saca só você que tá em casa as delícias que ela prepara. Pães, pizzas, bolos, bolinhos de chuva, enfim, uma coisa melhor que a outra. Nossa guerreira aqui trabalhava em casa de família, mas aí veio a pandemia e ela foi dispensada do trabalho. Entrou em desespero? Claro que não. Começou a investir nos dotes culinários. Olhando para essa mesa farta e a movimentação frenética de Dona Roseli na cozinha, que não para nunca, né? Dá para ter uma ideia da quantidade de serviço que ela tem todos os dias. E esse negócio de fazer comida para fora deu uma guinada a partir do ano passado, numa data muito especial. Eu vou refrescar sua memória mostrando agora. Dia 23 de abril de 2020, dia que a nossa chefe apareceu no quadro Classificados TN e mostrou seu talento de dar água na boca pro estado todo. Estou aqui para apresentar o meu trabalho. Faço casadinhos para vender e salgados e comidas congeladas. E aí eu fazendo salgadinhos, falei, Emanuel, meu filho, vem filma isso aqui. Aí ele filmou, eu fazendo e mandei. Rapaz, dali foi que abriu as portas. Aí comecei salgado, depois comecei a fazer comidas congeladas, porque eu já trabalhei em restaurante também, né? Mas você não esquenta a cabeça não, viu, minha amiga? O quadro já voltou e voltou com tudo para ser uma vitrine que vai ajudar muita gente nessa pandemia. E nós fomos atrás da opinião do Sebrae, que dá o caminho das pedras para empreender com sucesso. Se você vai empreender, você já pode pensar nas suas redes sociais para poder estabelecer esse contato, essa relação com o seu cliente. Ali você já começa a divulgar aquilo que você faz, ou os produtos que você entrega, que você fabrica. Não deixe de se capacitar. Se manter sempre em capacitações ou aprendendo mais eleva o nível do seu negócio. Você chega cada vez mais perto dos seus objetivos, daquilo que você pensa. Você consegue crescer o seu negócio de maneira muito mais exponencial. E o Sebrae pode te ajudar com cursos, oficinas, para te preparar melhor para isso. Tá
certo, não existe crise para quem sabe trabalhar. Não existe idade para realizar um sonho, seja ele qual for. É uma grande honra poder dizer para vocês que ainda vocês vão ver Roseli Pereira fazer um livro. Eu vou conseguir. Porque quando você tem uma meta, você consegue. No final, nossa equipe até ganha um presentinho escrito pelas mãos de alguém que já venceu na vida. E as delícias da dona Roseli chegaram aqui, tá, Luciano? Dessa vez o Luciano trouxe pra gente. Chegou lasanha, pizza, rosquinha. Só eu ganhei 3. Eu também ganhei 3, não sobrou nada, tá, gente? Dona Roseli sempre um grande exemplo pra gente, pra todo mundo. Tá aí, ó, se reinventando, se superando. O telefone da dona Roseli é o 99734-2498. 99734-2498. Ô, dona Roseli, um beijo para a senhora, sempre muito querida aqui pelos amigos Demais. do TN, né? E você que está em casa, está convidado, ou melhor, está intimado a participar do TN. O nosso WhatsApp, você já sabe, está aí na tela, 997922530, 997922530. Além de participar do quadro também, pode mandar aí as dúvidas, nós estamos respondendo sobre comorbidades e também problema que você tiver aí no bairro, né? Isso aí, a gente tenta ajudar. No próximo bloco você vai ver, trabalhadores do setor de transportes podem ser vacinados a partir de junho. E as mensagens que chegam no nosso WhatsApp. A Valdineia ficou sensibilizada com a situação da vizinha Karina, que está grávida. E ao vivo você continua tirando dúvidas sobre a vacinação contra a Covid. Aguarde, a gente já volta. Estamos de volta. Noite de terror em Cariacica. Um jovem foi assassinado no bairro Flechal 2. Em outro tiroteio, um adolescente foi encontrado morto no bairro Nova Rosa da Penha. Moradores gravaram o barulho do tiroteio entre os bairros Nova Rosa da Penha 2 e Nova Esperança, em Cariacica. Os tiros foram ouvidos na noite desta segunda-feira. Logo depois, por volta das 8h30 da noite, o adolescente, conhecido como Lipim, de 17 anos, foi baleado. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu ao chegar no PA de Itacibá. Durante a madrugada, outro tiroteio resultou na morte do jovem Atisson Breno Soares Vieira, de 20 anos. Ele era conhecido como Perninha. O jovem foi executado a tiros no bairro Flechal 2, onde morava. Moradores ouviram tiros por volta de 1h30 da madrugada e a polícia militar contou que foi acionada às 5 horas da manhã. Ainda de acordo com os policiais, a princípio a vítima teria fugido, pulado aqui no beco para correr dos criminosos, mas acabou atingida por vários disparos. Segundo a polícia, a vítima tinha várias passagens por tráfico de drogas. Na rua, próxima ao local do crime, estavam familiares e moradores da região, mas ninguém quis gravar entrevista. Olha, quem tiver qualquer informação sobre os 2 assassinatos, deve ligar para o Disque Denúncia 181. Olha, vamos voltar aqui a falar com o doutor Daniel Gomes, né, que está tirando dúvidas nossas sobre as comorbidades. Doutor, tem uma pergunta aqui do amigo do TN que diz o seguinte: eu tenho toxoplasmose, eu posso vacinar? Toxoplasmose ela é uma doença crônica causada por um protozoário e ela não foi incluída como uma doença da lista das comorbidades. A gente está falando de vacina para quem tem comorbidade e tem vários amigos aqui do TN perguntando o que são comorbidades, doutor? É uma pergunta muito importante, né? Simples, mas muito importante. Comorbidade é uma definição que a gente usa para quando o indivíduo ele tem 2 doenças simultâneas. Então ele já tem essa doença, geralmente uma doença crônica, né, que ele já apresenta de longa data e aí para que ele não possa ter Covid ou associar essa doença com a Covid, isso é determinado comorbidade. Mas não se aplica só a Covid, tá? Comorbidade se aplica a qualquer doença que pode acontecer em relação a uma outra doença. Mas é porque ela é mais grave que a outra, seria por isso? Não, ela pode agravar com a Covid, então? Ela pode agravar. Na verdade, é um fator de agravo para a Covid. Há muitas dúvidas. Mais uma vez, vamos esclarecer o seguinte. Meu nome é Daniele, vou completar 38 anos, tenho pressão alta. No caso, eu teria que marcar uma consulta ou consigo um laudo como enfermeira-chefe do posto. Então, são 3 opções, né? Você pode pegar com o seu médico e você também pode ir até o posto de saúde, onde você faz tratamento no seu município e pegar com o enfermeiro. Então, não pode ser em qualquer posto.
você já está fazendo o tratamento ali, é óbvio que você tem um cadastro e você pega esse laudo com o enfermeiro, já que também está tendo muita dificuldade com os médicos, para você ter o laudo e conseguir se vacinar de acordo com as comorbidades. Então, pressão alta pode também, né? Sim, hipertensão está incluído. É importante isso que você disse, porque você precisa associar um histórico da doença à constatação da doença, né? Então, o indivíduo ele realmente não pode ir em qualquer lugar, pegar qualquer laudo com qualquer pessoa e apresentar isso como uma justificativa para a doença. Esse laudo tem que estar associado a um histórico. A gente está falando aí de primeira etapa, segunda etapa de vacinação. Tem que lembrar que a segunda etapa de vacinação de comorbidade, as datas de quando vai começar ainda não foram definidas. Tudo ainda vai ser passado ao longo das semanas pela Secretaria de Saúde. Claro que assim que a gente tiver, a gente vai passar para vocês. Tem uma outra pergunta aqui do Alex, quer saber se ele pode vacinar porque ele tem asma. A asma, ela é uma doença respiratória importante que pode estar associada a uma série de outras complicações, né? E dentro da lista das comorbidades, a gente tem doenças respiratórias obstrutivas que são importantes. Então, ele precisa entrar em contato com o médico, ele precisa realmente se certificar e aí conseguir esse laudo para ser vacinado. Vale lembrar que são 600 mil pessoas, né? 400 mil só com comorbidades e as outras 200 mil outras situações encaixadas aí nessa primeira fase em todo o estado. Queria agradecer muito, doutor Daniel, pela sua presença, né, esclarecendo aqui as dúvidas dos amigos, né, Bruno? Tem mais alguma aí, por último? Tem mais uma última, só para a gente finalizar, quem tem doença autoimune. Nossa colega aqui, a Rosinalva, ela tem lúpus, mas doença autoimune no geral, pode ou não? Doenças autoimunes, indivíduos que fazem tratamentos imunossupressores, né, que aí inclui uma série de doenças autoimunes, inclusive o próprio lúpus, está ligado, sim, à lista de comorbidades. Está esclarecido, então, doutor Daniel, mais uma vez. Obrigada aí pela participação. Eu que agradeço o convite. Valeu, muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Olha, os trabalhadores de transporte do estado devem começar a ser vacinados a partir do mês de junho, assim como outros setores econômicos e sociais. A expectativa da Secretaria de Saúde é que o estado receba ao longo desse mês cerca de 600 mil doses da vacina contra a Covid-19. Com isso, toda a população com comorbidade, deficiência permanente, além de gestantes e puérperas, devem ser vacinados até o fim do mês de maio. A partir daí, novos grupos serão priorizados, com o início da vacinação entre os meses de junho e julho. Em entrevista coletiva, o secretário citou as atividades do transporte, segurança, aeroportos e portos também. Olha, gente, tem mais participação dos amigos do TN e agora tem um pedido de ajuda. Bastante importante. Olha, a Valdineia ficou sensibilizada com a situação da vizinha, a Karina. Ela está grávida, cuida da mãe e mora numa situação bem difícil. Nós estamos pedindo ajuda, né, por uma gravidinha que está aqui, ó. Vai nascer o neném daqui 2 meses e ela, infelizmente, não tem nada. Ela cuida de uma cadeirante. Entendeu? A casa dela tá nesse estado aqui, gente, precisa ser mexida, precisa trocar telha. Aqui, onde que ela pretendia fazer alguma coisa pro neném, mas não teve condições, porque o que ela ganha, ela, né, tem que botar comida dentro de casa. Ela trabalha, ela cuida de um cadeirante, inclusive agora ela vai parar de cuidar, porque vai ganhar neném, vai ficar 45 dias parada, não tem condições. E a gente pede mais a coisa pra esse bebezinho aqui, ó. Fralda, leite, roupinha, é homem, né? É menino, entendeu? O que vocês puderem ajudar. Se alguém quiser doar telha, cimento, para ela poder mexer, porque vai chovendo e ela tá tendo que jogar as coisas fora, ó. Tá vendo? Tudo que puder ajudar. Será muito bem-vindo, muito obrigada. A Valdineia aí, né, olhando a vizinha e pedindo ajuda para quem puder ajudar. É uma família que está precisando muito, principalmente para o bebezinho aí que está vindo. Né, o telefone da amiga da Valdineia para você ajudar é o 99830-3318. Vamos repetir, Bruna? Vamos, fala aí o telefone também. 99830-3318. 99830-3318. Esse é o telefone da amiga da Valdineia. Pode ligar, quem puder doar, que ela vai repassar a doação para vocês. Olha, gente, em instantes, jovens são presos com roupa camuflada em Cariacica, estavam com armas e munição. A gente volta rapidinho. Estamos de volta em Cariacica. 2 pessoas foram presas no bairro Itacibá. Os jovens estariam armados e com roupa camuflada. Eles teriam corrido para uma casa ao vir a polícia. Com os suspeitos, os militares encontraram armas e munição. 2 suspeitos foram detidos às 10 horas da manhã desta terça-feira em Itacibá, Cariacica.
Segundo os policiais militares, as viaturas foram até o local após uma denúncia anônima. A denúncia dizia que jovens estavam armados no bairro. Quando os policiais chegaram na rua Alameda São Cristóvão, eles fugiram, mas foram presos no terraço de uma casa que fica na rua de trás. Com um dos suspeitos, a PM apreendeu uma mochila com 2 armas, munição, lanterna e uma roupa camuflada. Ainda de acordo com a polícia, existe uma guerra entre traficantes rivais do Morro do Quiabo e da Maré. A cena chamou a atenção dos moradores, mas com medo, ninguém quis gravar entrevista. E hoje tem Flamengo na TV Tribuna SBT. O time multicampeão desde 2019, a atual geração de jogadores, tem poucos tabus a serem quebrados. Um deles é vencer na altitude de Quito. E a equipe rubro-negra enfrenta hoje a LDU pela 3ª rodada de Grupo G da Libertadores. E você vai assistir a partida aqui na TV Tribuna SBT a partir das 9h30 da noite. Esse aí eu não vou perder não, viu, gente? Olha, agora 12h49, a gente vai ficando por aqui. Beijo enorme e até amanhã. Quero ver o resultado amanhã, hein, flamenguista? Eu também. Valeu, gente. Obrigado pela participação. Até amanhã. Tchau.